Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do primeiro versículo diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor meu Deus, pedimos a revelação e a sabedoria do Senhor para compreendermos e recebermos a Tua palavra. Temos fome e sede da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor seja glorificado, somente o Senhor seja exaltado, Jesus, e que toda honra e glória sejam dadas a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e nós temos provado desta bondade e desta abundante graça do Senhor. Meu Deus, que a Tua vontade seja estabelecida na terra, que o Teu reino venha, e nós, como igreja do Senhor, possamos Te obedecer, indo a águas mais profundas, ó Pai, e individualmente, cada um de nós, possamos lançar as redes, como pescadores de almas, para trazer vidas preciosas aos Teus pés, e ao conhecimento da Tua verdade, Pai. Nós oramos, repreendemos toda incredulidade, toda cegueira, toda distração e todo mal, no nome poderoso de Jesus, e Te damos, Senhor, toda honra e glória para sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Irmãos, me chama muito a atenção neste texto, quando Jesus estava ao lado do Mar da Galileia, lago de Genezaré, como aparece aqui, é o Mar da Galileia, um grande lago realmente de água doce, porém considerado e chamado pelos judeus como Mar da Galileia. Jesus estava ali, e diz a Bíblia que apertado pela multidão, a multidão comprimia Jesus, a multidão sufocava Jesus por todos os lados, e aquela multidão queria ouvir a palavra de Deus. Tem alguém aqui hoje que veio para ouvir a palavra de Deus e obedecê-la? A palavra de Deus é tudo para nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a voz de Deus é que nos fortalece. Jesus disse que a palavra de Deus nos alimenta.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus também disse que a palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos da palavra. E hoje nós estamos aqui para ouvir esta palavra viva e eficaz, essa palavra poderosa, que não é do pastor, não é de homens, mas é do Senhor, para ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Portanto, abra o seu coração. Essa palavra é como uma semente que vai cair na terra que o seu coração preparou para recebê-la e vai produzir muitos frutos na sua vida. Então receba a palavra, não se distraia, não ande, não perca nada do que Deus tem para você, permitindo que qualquer coisa ao seu redor tire os teus olhos de Jesus, tire os teus olhos da palavra do Senhor. Aquela multidão queria ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos multidões correndo atrás de Jesus para comer o pão que Ele multiplica, ou para receber um milagre que Ele faz. Jesus é poderoso e Ele faz maravilhas mesmo, mas nós estamos aqui porque amamos o Senhor e queremos ouvir a sua palavra. Amém? E nesse texto também, a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus estava apertado por todos os lados pela multidão, Ele viu ao seu lado, Ele viu à beira do lago 2 barcos. Isso me faz pensar em como tem sido a reação de cada um de nós na hora do aperto. Porque quando tudo está bem, a gente está calmo, está tranquilo, pensa o que vai fazer, ora, espera uma direção de Deus, mas quando vem, parece que um problema, como uma tempestade na sua vida, quando vem uma má notícia, algo que te abala naquele momento, quando vem o desespero, a pessoa que fica desesperada ou abalada com um problema, com uma situação, geralmente ela fica cega, não enxerga mais nada ao seu redor, parece que só enxerga o gigante daquele problema que ela está enfrentando. Parece que tudo se torna um gigante, um problema intransponível. A pessoa, quando fica desesperada com alguma situação, com algum problema, apertada financeiramente, acuada pela situação profissional ou familiar, muitas vezes essas pessoas no desespero falam o que não deviam falar, fazem o que não deviam fazer, quebra tudo, xinga, briga. Quem já viu pessoas assim, no desespero, que fica cega, fica desesperada, se descabela e perde totalmente o controle? Quem já viu ou até já fez isso? Levante a mão. Irmãos, olha o que a Bíblia nos ensina. Jesus estava apertado por todos os lados e Ele teve paciência, Ele teve tranquilidade para olhar e ver 2 barcos ao seu lado, na margem do mar da Galileia. Sabe o conselho que Deus nos dá, olhando para esse começo do capítulo 5 de Lucas? Quando você estiver abalado, preocupado, apertado, em uma situação difícil, confia no Senhor, olhe para o lado, a solução está mais perto do que você imagina. A resposta de Deus está mais perto de você do que você pensa. Não está longe, está ali do seu lado. A bênção de Deus está do seu lado. A bênção de Deus não está lá do outro lado do mundo, a bênção de Deus está próxima de você. E eu quero até aproveitar a deixa e dar uma dica para os jovens solteiros em busca de casamento. A bênção de Deus está mais perto do que você imagina. Não está lá do outro lado da cidade, talvez está sentado perto de você no culto desta noite. Mas só fica a dica aí. Mas, irmãos, é como aquela pessoa que estava numa enchente e
estava lá orando: Deus, me salva, senão eu vou morrer. Aí daí a pouco aparece um barquinho tão humilde, e a pessoa passa ali perto e diz: olha, entra aqui, senão as águas estão subindo e você vai morrer afogado. Ele disse: não, obrigado, eu estou esperando Deus vir me salvar. Daí a pouco aparece um grande barco salva-vidas e uma equipe de resgate: olha, vem aqui, as águas estão subindo, você vai morrer. Não, muito obrigado, eu estou esperando Deus vir me salvar. E as águas continuam subindo, e aquele homem quase morrendo afogado, vem um helicóptero, manda cordas, escadas, uma equipe de resgate, e diz: venha, vamos, suba aqui, senão você morre. E ele disse: não, obrigado, eu estou esperando Deus vir me salvar. Resumindo, ele morreu afogado, e chegou no céu e perguntou: Deus, por que o Senhor não me salvou quando eu pedia que o Senhor me salvasse daquela enchente? E o Senhor respondeu para ele: eu mandei o barquinho, você não quis. Eu mandei outro barco, você não quis. Eu mandei um helicóptero, você não quis. O que é que você está esperando? Irmãos, a solução, a resposta de Deus para essa situação que você está vivendo está ao teu lado. Deus não falha, Deus é fiel e Deus está com você em todas as circunstâncias. Então Jesus pregou para a multidão, Jesus abençoou aquelas pessoas, ensinou-lhes a palavra de Deus. Mas esse texto nos mostra também que Jesus tinha algo particular e específico para uma pessoa naquele momento, que era Simão Pedro. Mesmo no meio de uma multidão, Deus enxerga você. Deus está vendo todos nós aqui, todos nós cantando, levantando as mãos, sim, mas Ele está vendo a sua pessoa, a sua atitude pessoal. Ele enxerga você no meio de uma multidão. Nós moramos numa cidade com quase 500 mil habitantes, mas Deus enxerga você e Ele tem um plano na sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos num país com mais de 200 milhões de habitantes, mas no meio dessa multidão, Deus enxerga você, Deus ama você, Deus tem um plano perfeito na sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, mas no meio de toda esta multidão, em toda a face da terra, Deus conhece a sua vida, Deus tem um plano pessoal para você, e quem crê e aceita o plano de Deus, levante a sua mão e diga amém, Jesus. Deus tinha um plano na vida de Simão, e para mim a parte mais importante de todos esses versículos que nós acabamos de ler, é que Jesus queria fazer de Pedro um pescador de almas. Pedro reconhece que era pecador, se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Jesus, eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus diz para ele: Simão, não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Fale para quem está do teu lado: de hoje em diante as coisas vão mudar. Você será pescador de almas. Aleluia! Glória a Deus! É a parte mais importante desse texto. Jesus pega um fracassado que trabalhou a noite inteira e não pegou nada e transforma ele num mais do que vencedor, servo de Deus, ganhador de almas. A Bíblia diz que Jesus pega a pessoa atolada no lamaçal do pecado e coloca essa pessoa firme sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. O Salmo 113 diz que Deus tira a pessoa do lixo, do monturo, e faz esta pessoa assentar-se com os príncipes do Senhor. Deus tirou você do pó, Deus tirou você do lamaçal, Deus tirou eu e você de uma situação terrível de destruição e de fracasso, e Deus mudou a nossa vida. Deus nos salvou, firmou os nossos pés na rocha, nos libertou e nos tornou mais do que vencedores.
Jesus pegou aquele Pedro pecador e transformou ele em pescador de almas. De pecador para pescador de almas. Deus quer mudar a sua vida. Se você reconhece que era um pecador e Jesus te salvou, receba esta palavra: de hoje em diante você será pescador de homens, pescador de almas, pescador de vidas para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus transformou o pecador num pescador. E eu vejo neste texto e quero pontuar com você algumas características de quem era pecador e hoje é pescador de almas. A primeira característica que a gente vê aqui é a perseverança. Pedro havia trabalhado e se esforçado a noite inteira e não pegou nada, nem um peixe. E de manhã, quando Jesus chega ali ao lado do mar da Galileia, Pedro e seus sócios e seus companheiros estavam lavando as redes. Lavar as redes era a atitude dos pecadores, dos pescadores, era o trabalho dos pescadores após a sua pesca, para conservar as redes intactas, para evitar que ela se apodrecesse com os restos, com o material orgânico que ela trazia na pesca. Lavar as redes significava acreditar no dia de amanhã. Pedro podia ter chegado depois daquela pesca fracassada, da noite inteira sem pegar nada, nem um peixinho, nem um lambari. Ele podia ter chegado e ter falado, como muitos falam por aí: eu vou vender essa porcaria que não vira nada, que não presta mais para nada, não quero mais essas redes. Eu vou jogar isso fora, isso aqui só está me dando trabalho. Eu vou mudar de profissão, eu pesquei, trabalhei a noite inteira, nem um peixinho, eu vou parar com isso, vou desistir. Tem gente que desiste tão fácil, tem gente que joga fora aquilo que Deus lhe deu com tanta facilidade. Uma noite sem resultado, uma semana sem resultado, faz com que muitas pessoas, então, vendam as suas redes, joga fora a sua rede, mas Pedro estava lá, lavando e consertando as redes. Isso mostra perseverança, isso mostra que ele acreditava que amanhã ia ser melhor do que hoje. Hoje não pescou nada, mas amanhã vou pescar mais. Aquele que era pecador e foi alcançado pela misericórdia de Deus, e hoje é um pescador de almas, é uma pessoa perseverante. Ela não desiste das pessoas que Deus colocou na sua vida, ela não desiste do chamado de Deus na sua vida. A pessoa que é um pescador de almas, ela acredita que ela pode não ter tido sucesso hoje, mas amanhã vai ser diferente, e ela vai lançar as redes novamente, e vai ter uma pesca abençoada e próspera, porque ela crê que as coisas vão melhorar daqui em diante. Persevere. Não pescou nada hoje, pregou o evangelho, não conseguiu trazer uma pessoa para Jesus nesse mês, persevere, o mês que vem vai ser diferente. Lave as suas redes, conserte as suas redes, porque elas voltarão cheias de peixes para a glória de Deus. Mas tem que ser perseverante. Em segundo lugar, nós vemos neste texto que lemos a característica de quem era pecador e hoje é um pescador de almas, que é ter um coração de servo. Jesus entrou no barco que pertencia a Pedro, Simão Pedro. E Pedro estava ali lavando as redes. Ele podia ter dito: Jesus, mestre da Galileia, esse barco aí é meu, por favor, eu estou ocupando ele, eu trabalhei, eu pesquei, eu estou lavando as redes, eu vou colocar as redes aí. Dá para o senhor dar uma licencinha? Não. Mas Pedro
Simão ainda, ele não tinha sido chamado de Pedro ainda. Naquele momento, Simão mostra o seu coração de servo, dizendo: esse barco é meu? É, mas está à disposição do reino de Deus. Coração disposto a servir. Esse carro é meu, mas está à disposição do reino de Deus. Minha casa está aberta para que aqui pessoas venham, ouçam a palavra e sejam abençoadas. Coração de servo. O meu tempo é do Senhor. Ele me salvou, Ele me tirou do lamaçal de pecados que eu vivia, Ele libertou minha vida, então agora eu sou servo dEle, o meu tempo pertence a Ele, o meu corpo era perdido, era entregue ao pecado, Ele me perdoou, hoje o meu corpo pertence a Ele, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, a minha vida e tudo que eu tenho pertence e está à disposição do Senhor Jesus Cristo. Coração de servo, disposto a servir. Em terceiro lugar, nós vemos que o verdadeiro pescador de almas, ele é obediente em tudo que Deus lhe pede. Ele obedece. Ele não deixa de fazer a vontade de Deus por nada. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Simão. Versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Veja que Simão obedeceu o que Jesus lhe pediu para fazer. Afasta um pouco esse barco. Simão fez isso. Ele obedeceu. E era uma coisa tão pequena, irmãos. Era uma coisa tão fácil de ser feita. Muitas outras pessoas no lugar de Simão aqui não teriam feito o que Jesus estava pedindo para fazer. E algo importante, Jesus não estava mandando. Jesus estava, o que está escrito na Bíblia? Pedindo. Jesus muitas vezes prova a nossa obediência nas coisas que Ele pede para fazer, e muitas vezes essas coisas são tão fáceis, mas nós não damos importância e não fazemos o que Ele está pedindo. O que Deus tem te pedido e você não tem entregue, não tem aceitado, não tem obedecido? É um pedido do Senhor. Eu sei que todos nós, todo crente diria: se Deus me mandar eu fazer alguma coisa, eu faço, porque Ele é o Senhor, eu vou obedecer. Mas e as coisas tão pequenininhas, que Deus tem pedido em amor para você fazer? E as coisas que Deus tem tocado no seu coração, e você sente que Ele deseja que você faça, mesmo que Ele não mandou expressamente você fazer? Quem não obedece nas coisas pequenininhas que Deus está pedindo, não precisa esperar que Ele vai te mandar fazer coisas grandes. Quem não é fiel no pouco, não precisa esperar que Ele não vai te colocar sobre o muito. Jesus estava pedindo algo para Pedro, e ele prontamente obedeceu. O que Deus tem pedido para você? Agora há pouco nós vimos aqui uma convocação para jejuar nas terças-feiras, de acordo com a nossa possibilidade de jejuar. Não é uma ordem, não é uma imposição para ninguém, é um pedido da liderança da igreja, na direção do Espírito Santo de Deus. Você costuma dar ouvidos quando um líder pede algo para você? Eu gosto da carta de Paulo a Filemão, que ele escreve para Filemão dizendo assim: olha, Filemão, eu podia te mandar fazer isso, mas eu não vou te mandar, eu estou te pedindo em amor que faça isso. Muitas vezes Deus, podendo nos mandar fazer algo, Ele nos sugestiona, Ele nos pede, Ele apenas
toca no nosso coração, esperando a nossa boa vontade para cumprir aquilo que Ele espera de nós. Ser um pescador de almas é o maior desejo de Deus para você. Obedeça naquilo que Ele tem lhe pedido. Em quarto lugar, irmãos, nós vemos a característica de quem era pecador e agora é pescador de almas, uma fé poderosa em Deus. Quem aqui acredita que Deus pode fazer o impossível? Deus faz o sobrenatural. Irmãos, Deus está operando, e eu sei que nessa noite Ele tem um propósito na sua vida. Se você entrou aqui doente, você vai sair daqui curado. Se você entrou oprimido, você vai sair daqui liberto. Deus vai fazer algo especial na tua vida. Jesus quer libertar, Jesus te ama, Jesus quer restaurar a sua vida poderosamente. Ele é o Deus que faz maravilhas. Pedro, naquele momento, demonstrou que ele acreditava que Deus é poderoso e faz o sobrenatural. Porque Jesus disse assim: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E eu vejo isso como algo muito claro que Deus está mandando a nossa igreja fazer. Vá para águas mais fundas, e o Espírito Santo está nos conduzindo, irmãos, a cada dia mais, e a cada culto mais ainda, a águas mais fundas na presença do Espírito Santo. Quem tem percebido, irmãos, águas mais fundas, e o Senhor está nos levando a essa intimidade maior e mais profunda com o Espírito Santo? Quem tem percebido isso? Ele tem nos levado a águas mais fundas, e Ele tem dito a todos nós: lancem as redes para a pesca. Lancem as redes. Agora, essa ordem que Jesus estava dando agora Ele não estava pedindo, Ele estava mandando. Essa ordem que Jesus estava dando para Simão e para os seus companheiros era contrária aos conhecimentos técnicos dos pescadores daquela época. Pedro, sendo um pescador experiente, ele sabia que o natural era pescar no mar da Galileia à noite. E havia pescado, trabalhado a noite inteira, sem resultado. Chegou na praia, lavava as redes, acreditando que na próxima noite seria melhor. E todo pescador experiente sabia que pescar durante o dia no mar da Galileia não prometia resultado e não teria êxito certamente. Era como se Jesus estivesse dizendo para um vendedor que trabalhou a semana inteira e não fechou um pedido. Aí Jesus se encontra com ele num domingo à noite e diz assim: saia do culto e fique na esquina, e lá você vai fechar os maiores pedidos de toda a sua vida. E o vendedor vai poder pensar assim: Jesus está sonhando. Não é o meu ambiente, não tenho clientes aqui, trabalhei a semana inteira, não consegui nada, vou conseguir agora. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para Simão. Vai para águas mais fundas e lancem as redes para a pesca. Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas olha onde entra a fé. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Igreja, nessa noite, porque é Jesus que está falando ao teu coração, acredita, tenha fé no Senhor, lance as suas redes e você vai experimentar milagres extraordinários de Jesus. Não é porque o pastor está falando, é porque tu, Senhor Jesus, estás falando isso, que eu creio e eu recebo o milagre do Senhor na minha vida. Quem crê na palavra do Senhor e vai sair daqui para lançar as redes e vai experimentar milagres sobrenaturais do Senhor. Pedro acreditou e lançou as suas redes e teve a maior pesca de sua história. Uma pesca maravilhosa. Quem crê
verá a glória de Deus na sua vida. Quem acredita no sobrenatural de Deus, vai experimentar milagres como nunca antes experimentou. E eu declaro e profetizo sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que o melhor de Deus é o que está por vir na sua vida, não é o que já passou. O melhor tempo é o que você vai viver de hoje em diante, lançando as suas redes e experimentando milagres sobrenaturais de Deus a cada dia. Quem crê, diga amém e receba no nome de Jesus. Em quinto lugar, irmãos, uma pessoa que era pecador e hoje é um pescador, ele demonstra plena generosidade. Generosidade é o contrário de mesquinharia, de avareza. Mesquinharia e avareza estão bem longe do Senhor Jesus e do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Pessoa muito mesquinha, que faz caso por centavos, que ridica pagar um copo de guaraná para um amigo, um colega de trabalho, que mochiba levar um refrigerante para a célula que ele participa e depois come e bebe junto. Esse tipo de mesquinharia, de avareza, isso aí só traz destruição e derrota. Pedro, se ele tivesse sido egoísta e avarento naquele momento, o barco dele teria afundado. Quem é avarento vai afundar o seu barco. Quando Pedro lançou as redes, encheu as redes começaram a rasgar, eles fizeram sinais para outros barcos que viessem ajudá-los, vieram e encheram 2 barcos, a ponto de quase afundarem. E se Pedro não chama outro barco para repartir a bênção com ele? O barco de Simão teria afundado, porque não suportaria tantos peixes. Quando você é generoso, a bênção de Deus é grande sobre a sua vida, e ela transborda para a vida dos outros, ela transborda para quem está perto de você. Tamanha é a bênção de Deus derramada sobre o generoso. Agora, o avarento, o ganancioso, o mesquinho, ele vai afundar-se. Porque ele quer só para ele a bênção, ele acaba afundando. Então, irmãos, sejam generosos, prontos para repartir, prontos para abençoar, prontos para semear. Em sexto lugar, irmãos, a característica de quem é um pescador de almas é ter confiança em Jesus o tempo todo. Fale para quem está do teu lado, eu estou quase terminando. Diga, confia em Deus o tempo todo. Irmãos, a Bíblia diz que, no versículo 6, as redes começaram a rasgar-se, mas não rasgaram. Quem concorda comigo? Porque no fim eles levaram os barcos e os peixes todos para a praia. Então as redes quase rasgaram, mas não rasgaram, Alexandre. Os barcos, estava só o barco de Simão, ele chamou o outro, veio o seu companheiro, encheram 2 barcos, e o versículo 7 diz que os barcos estavam a ponto de começarem a afundar. Em algumas traduções dizem, estavam quase indo a pique, quase afundando. Quase afundaram, mas não afundaram. Quase não significa que está perdido. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já quase morreram num determinado momento com uma enfermidade. Quem aqui quase morreu já? Levante a mão. Num acidente, numa doença, quase morreu. O irmão Pedro, eu me lembro claramente, quase morreu no Monte Sinai, naquele desafio de subir o monte. Quase, mas não morreu. Você quase morreu, mas Jesus segurou na tua mão.
O barco quase afundou, mas Jesus colocou a mão debaixo daquele barco. A rede quase rasgou, mas quando Deus está no controle, a situação vai até o fim e vai ser vitória, vai ser bênção. Corre perigo, está arriscado, quase acabou, mas Deus sustentou. Teu casamento quase acabou, mas Deus restaurou, porque o seu amor é maravilhoso, e Ele vem com bênção, Ele vem com perdão. A família quase foi destruída, mas Jesus é maior, e Ele restaurou a família. Por isso que nós confiamos em Deus. O diabo pode espernear, o diabo pode fazer um monte de coisas para nos amedrontar, para dizer, olha, vai acabar tudo, está quase perdido, mas hoje nós vamos pisar na cabeça do diabo e vamos dizer, o meu Deus é maior, o meu barco não vai afundar não, a minha rede não vai rasgar não, porque Jesus é o Senhor e eu confio nele, eu confio nele. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor se você confia nele. Confia nele. Quase morri, pastor. Quase sofri um acidente. Essa semana o Lucas estava tremendo. Quando eu encontrei ele, estava gelado, branco, tremendo, porque quase foi assaltado. E eu disse para ele, Lucas, foi o livramento do Senhor. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, Ele nos livra, Ele nos socorre, Ele está segurando nas nossas mãos. Agora, o difícil do quase, é aquela pessoa que quase entrou no reino de Deus, mas não entrou. Quase se entregou para Jesus, mas não se entregou. Porque ficou com vergonha dos amigos, porque preferiu a sua cervejinha, porque achou que a vida cristã é muito difícil, quase entrou, mas não entrou. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala de 5 virgens, dentre as 10, que quase entraram. Elas estavam todas esperando o noivo. Perto da meia-noite, a lâmpada daquelas 5 virgens insensatas e loucas, a lâmpada delas começou a apagar e elas foram comprar azeite. E quando saíram para comprar azeite, naquele momento o noivo chegou e as 5 virgens prudentes, preparadas para se encontrar com o noivo, entraram e a porta se fechou atrás delas. E naquele momento chegaram as outras 5 virgens que tinham ido comprar o azeite. Quase chegaram com a porta aberta. Quase, mas chegaram e a porta já estava fechada. Bateram na porta, o noivo ainda estava próximo à porta, escutou batendo, e elas gritando, abra-nos a porta, noivo, porque nós estamos aqui do lado de fora. E lá de dentro o noivo disse, eu não conheço vocês, a porta já está fechada. Por pouco elas não entraram, quase chegaram lá, mas isso é triste. Saber que pessoas conhecem o noivo, Jesus, mas estão indo comprar qualquer outra coisa, estão colocando qualquer outra coisa no lugar. É triste. É triste saber que alguns estão no quase. Em Marcos capítulo 12, no versículo 34, um homem tão sábio, um mestre da lei, que fez uma pergunta para Jesus, e Jesus disse para ele com toda verdade e sabedoria sobre a resposta. Aí aquele mestre da lei, ele disse, muito bem, mestre, está certo em dizer que Deus é o único e que não existe outro Deus além dele. Verso 33, olha só, Marcos 12, 33, amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Versículo 34 agora. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse,
você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas. Você não está longe, mas ainda não estava dentro. Ele estava quase dentro. Eu fico me perguntando, por que tem tantas pessoas que estão quase no reino de Deus e não entram de verdade? Quebra hoje esse quase da sua vida. Quebra hoje essa situação que tem feito você ficar com um pé lá dentro, e Jesus está dizendo, você não está longe, mas você ainda não está dentro. Quebra logo essa maldição do quase, e entra para o reino do teu Senhor, porque não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Mas tem que quebrar essa maldição do quase e confiar plenamente no Senhor. E para encerrar, irmãos, voltando a Lucas 5:11, então eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Tem pessoas que quando vêm para Jesus estão quebradas, estão destruídas emocionalmente, família, finanças, e infelizmente, muitas pessoas só vêm a Deus mesmo na dor. É um ditado, não é bíblico, mas é uma verdade. Quem não vem por amor, vem pela dor. Então muitas pessoas vêm pela dor. Aí Jesus restaura, Jesus perdoa, Jesus ama, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prospera, Jesus muda a vida daquela pessoa. Quem aqui é testemunha de que Jesus mudou a sua vida da água para o vinho e você está totalmente transformado pelo Senhor? Aleluia! Jesus. Agora, Jesus nos chama para renunciar tudo por Ele. E no caso aqui, Simão e os seus sócios, Tiago e João, eles não estavam quebrados, agora eles estavam ricos, o barco cheio, a maior pesca da vida deles. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo, deixaram o barco, que era propriedade deles, deixaram a família, deixaram aquela grande pesca maravilhosa. Ali tinha muito dinheiro no valor daqueles peixes. Era como aquela viúva que quando Eliseu orou, Deus multiplicou o azeite dela, e o profeta disse, agora vende o azeite e vive do dinheiro. Vive da venda desse azeite. E ela viveu bem com aquilo que Deus tinha feito na vida dela. Pedro, Tiago e João podiam vender aquela pesca maravilhosa e ter muito dinheiro. Mas eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Por quê, igreja? Porque Jesus é melhor do que o nosso barco, do que a nossa casa. Jesus é melhor do que o dinheiro. Jesus é melhor do que a fama, do que as coisas deste mundo. E nós, quando reconhecemos que éramos pecadores e hoje somos pescadores de almas, Jesus está em primeiro lugar na nossa vida. É renúncia, é deixar tudo e seguir Jesus. Tem alguém aqui que reconhece que era pecador, mas Jesus te amou, e hoje você é pescador de almas? Diga assim, de pecador para pescador. Fica de pé na presença de Deus, nós vamos orar. A responsabilidade é nossa. Fale para quem está do teu lado, você era pecador, agora você é pescador. Aleluia. Irmãos, eu quero finalizar, antes de orarmos, contando uma história judaica, uma lenda judaica.
Quantos já leram na Bíblia ou já ouviram sobre a noite da morte dos primogênitos no Egito? Quando, na última praga que aconteceu no Egito, para o faraó liberar o povo de Israel para adorar e servir a Deus. Era a praga da morte dos primogênitos. Deus prometeu que naquela noite o destruidor passaria por toda a terra do Egito, e todos os primogênitos dos homens e dos animais morreriam naquela noite, menos os primogênitos nas casas onde a marca do sangue do Cordeiro da Páscoa estivesse nos umbrais das portas daquela casa. Se não tivesse a marca do sangue do Cordeiro na porta da casa, o anjo destruidor entraria ali e o primogênito, o filho mais velho, morreria naquela noite, à meia-noite em ponto. Isso está na Bíblia. Segundo uma lenda judaica, naquela noite da destruição dos primogênitos no Egito, uma criança, porém o primogênito de uma família, tinha ouvido dizer que à meia-noite o anjo destruidor chegaria, trazendo a morte a todas as casas que não tivessem a mancha vermelha do sangue do Cordeiro. Lá pelas 11 horas da noite, aquela criança se virava na cama, de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Então o pai lhe disse: filho, durma tranquilo, não tem perigo. Eu não consigo, pai. Você tem certeza que manchou a porta da nossa casa com o sangue do Cordeiro? Sim, filho. Eu pedi ao meu melhor amigo que manchasse a porta e ele me prometeu que o faria. Ei, o que você tem repassado para outro, sabendo que a responsabilidade é sua? Alguém vai pregar e aquela pessoa vai ser salva. A responsabilidade é sua. Alguém vai passar o sangue do Cordeiro naquela casa e aquela família vai ser salva. Ei, Deus mandou você. Pai e mãe, a quem você tem transferido a responsabilidade do cuidado, do ensino, da educação dos seus filhos? Filho, eu pedi ao meu melhor amigo e ele me prometeu que o faria. Naquela hora o filho se levantou e disse: pai, você acreditou nele? Não foi você pessoalmente que manchou a porta? A criança estava vendo e o pai não estava percebendo. Eu fico admirado quando na igreja, crianças na fé, entendem o plano de Deus e o chamado e a grande comissão, e os pais na igreja não entendem. Crente novinho na fé, está voando, ganhando almas para Jesus, e muitos crentes velhos de fé não têm feito nada. A criança estava vendo: pai, o Senhor confiou isso para um amigo e não fez pessoalmente isso, não manchou a porta da nossa casa. Não, meu filho, mas eu confio nele, ele nunca falhou. Pai, por favor, vamos lá fora, eu quero conferir. Foram lá, e quando chegaram, a porta não tinha a mancha do sangue. Eram 5 para a meia-noite, e a porta não tinha a marca do sangue do Cordeiro da Páscoa. 5 para meia-noite. O pai correu desesperado para dentro de casa, tomou uma bacia com o sangue do Cordeiro da Páscoa e manchou a porta.
Enquanto o sangue ainda escorria na porta, os relógios marcaram meia-noite no Egito, e o anjo destruidor apareceu, e todos os primogênitos no Egito morreram, exceto onde havia a marca do sangue do cordeiro na porta. E agora ali, dentro daquela casa, pai e filho abraçados, chorando, com lágrimas o filho disse: pai, mais 5 minutos eu estaria morto. Igreja, talvez mais 5 minutos alguém estará morto sem Jesus. Talvez aquelas pessoas que você ama tem mais 5 meses para você pregar o evangelho para elas. Talvez a volta de Jesus seja daqui 5 meses. Nós não sabemos se temos 5 minutos, 5 semanas, 5 meses ou 5 anos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que tem pessoas precisando de Jesus. E a responsabilidade é nossa. Feche os teus olhos.